O tema da mensagem é Getsemane, o preço da unção. É um tema um pouquinho assustador assim, e eu quero discorrer de uma forma bem simples para que a gente possa compreender, seja aquele que está chegando hoje ou aquele que está aqui há muitos anos. Quero começar falando o que significa Getsemane. A palavra Getsemane significa prensa de azeite. É um lugar de esmagamento. Eu gostaria que projetassem, por favor, Lucas 22, 39 a 44. Eu vou ler aqui e vocês podem acompanhar lá. Como de costume, Jesus foi para o Monte das Oliveiras e os seus discípulos o seguiram. Chegando ao lugar, ele lhes disse: orem para que vocês não caiam em tentação. Ele se afastou deles a uma pequena distância, ajoelhou-se e começou a orar. Pai, se queres, afasta de mim este cálice. Contudo, não seja feita a minha vontade, mas a tua. Apareceu-lhe então um anjo do céu que o fortalecia. Estando angustiado, ele orou ainda mais intensamente, e seu suor era como gotas de sangue que caíam no chão. O jardim do Getsemane fica no Monte das Oliveiras, em Jerusalém. E ali havia uma prensa de azeite, onde as azeitonas elas eram amassadas, esmagadas, para extrair o óleo. E esse óleo, naquela época, ele servia de alimento, era feito para pães, para fermentação, medicamentos, combustível para as lamparinas, para trazer iluminação e para consagração de profetas, reis e sacerdotes. Mas o Getsemane, nossa, eu sempre falo errado, foi o lugar da agonia de Jesus. Foi onde ele orou, onde ele chorou e aonde ele se entristeceu, mas ele também sangrou no Getsemane. E eu queria fazer um adendo a isso, porque eu ouso dizer que Jesus ele morreu primeiro no Getsemane, antes dele entregar o seu corpo na cruz. Quando Jesus sangrou no Getsemane, ele foi esmagado, ele é o nosso azeite esmagado no Getsemane. É o óleo mais puro da unção derramado sobre a humanidade. O sangue de Jesus, no sofrimento dele no Getsemane, foi jorrado sobre nós. Ele já tinha entregado a sua vida ali, antes de se entregar na cruz. Então é necessário muitas vezes a gente entregar algumas coisas para o Senhor, como foi orado, como foi dito aqui, como foi cantado. Nós precisamos aprender a entregar. Jesus entregou a sua vida antes mesmo de entregar o seu corpo. E aqui eu não estou fazendo uma apologia. Nossa, Raina, você está falando de um tema tão pesado, falando sobre morte, né? Sobre esse tipo de entrega. Mas na verdade a entrega profunda que a gente entrega ao Senhor é permitir que Ele realmente nos quebre como um vaso, mas Ele também nos reconstrua. Porque o azeite, o óleo que vai jorrar, ele é um óleo puro. O que é unção? A unção é uma forma de consagração ao Senhor. É a concessão de autoridade a uma pessoa, para abençoar, para curar e para libertar outras pessoas exercendo uma influência espiritual. Ou seja, você não recebe unção para você. A gente não recebe a unção para ficar cheio. A gente recebe para transbordar. E a gente vai falar um pouquinho sobre isso essa noite. Porque muitas vezes a gente recebe coisas de Deus, mas a gente retém para nós e vai enchendo, achando que tá bom, tá suficiente. Mas na verdade é necessário que a gente transborde na presença do Senhor e as outras pessoas ao nosso redor desfrute daquilo que o Senhor entregou para nós. E isso vale para nós em qualquer área da nossa vida, seja na nossa casa, no nosso trabalho, na nossa faculdade, escola, aonde a gente estiver, se a gente tiver unção, se a gente tiver autoridade, a gente exerce uma influência. Eu quero falar um pouquinho sobre o processo da unção. Como eu chego até receber a unção do Senhor.
Êxodo 30, de 22 a 25, e depois o versículo 31. Em seguida, o Senhor disse a Moisés: junte as seguintes especiarias: 6 quilos de mirra líquida, a metade disso, ou seja, 3 quilos de canela, 3 quilos de cana aromática ou cálamo, 6 quilos de cássia, com base no peso padrão do santuário, e 1 galão de azeite de oliva. Faça com eles o óleo sagrado para as unções, uma mistura de aromas, obra de perfumista. Este será o óleo sagrado para as unções. Versículo 31. Diga aos israelitas: este será o meu óleo sagrado para as unções, geração após geração. No versículo 21, ele está falando ali que aquilo que o Senhor está dizendo para Moisés é um decreto perpétuo. O que é um decreto perpétuo? Aquilo que vale para as duas alianças, tanto a antiga aliança quanto a nova aliança. Então, um decreto perpétuo é quando, na época do Velho Testamento, era válido, o óleo da unção, ele era feito dessa forma, mas hoje, ainda hoje, o povo de Israel ainda faz essa mistura como o óleo da unção, ele ainda é válido. Só que hoje, nós é que carregamos esse óleo da unção. Nós não precisamos mais das especiarias, nós jorramos essa especiaria. E eu quero falar um pouquinho sobre cada uma delas, o que elas significam, para que a gente viva esse processo até receber essa unção do Senhor. Primeiro eu quero falar da mirra. A mirra, ela representa a amargura, o sofrimento. Gente, vamos lá. Não tem como fugir dos dias difíceis, né? Quem aqui não tem problema nenhum? Não precisa levantar a mão. Mas eu acho difícil alguém aqui estar falando assim: olha, tá tudo perfeito, não tenho nada para resolver, não tem ninguém da minha família precisando, não precisa nem orar por mim. Eu tô perfeito, só me arrebatar porque tá tudo certo. Eu acho difícil, porque no processo que a gente recebe essa mirra do Senhor, a gente compartilha com o Senhor a amargura e o sofrimento, porque a mirra, ela significa amargor, ela é amarga, ela não tem doçura, mas ela também nos prepara para o noivo, ela nos prepara para o Senhor. A mirra, ela nos purifica, e ela purifica as nossas intenções e as motivações do nosso coração. No sofrimento nós somos esticados, nós somos alargados para que a gente tenha mais maturidade para viver aquilo que o Senhor tem para nós, para a gente receber essa unção do Senhor. Quero compartilhar um testemunho. Eu me converti em 2012, como eu disse, vai fazer 12 anos que eu sou filha dessa casa, e em 2017 eu preguei pela primeira vez, e eu lembro que eu fiz uma ministração, e logo depois eu já estava super empolgada, falando: nossa, eu quero pregar de novo, porque o Senhor ministrou algumas coisas, fez algumas promessas. Eu falei: não, é isso que eu nasci para fazer isso, é isso que eu vou fazer na minha vida. Eu falei assim: olha, a faculdade, eu fiz faculdade, mas eu não quero mais trabalhar, eu quero viver para o ministério, eu amo Jesus, eu quero pregar para as nações, é isso aí. Decidi, está tudo decidido, está tudo certo na minha vida. E aí, o ano seguinte, a gente teve uma conferência, foi a primeira conferência da Rede Tree, em 2018. E aí ia ter a oportunidade de todos os líderes de célula ministrar. E eu lembro que quando o pastor Lucas e a pastora Kelly compartilhou comigo que ia ter essa oportunidade, né? Na hora eu pensei assim: nossa, eu vou arrasar. Vou usar todos os meus dons, eu quero falar tudo que eu sei. E aí o Senhor na hora falou assim para mim: você não tem caráter para isso. E eu fiquei muito frustrada, porque eu falei: nossa, isso é muito pesado, eu não tenho caráter para isso, meu Deus. O Senhor falou para mim assim que se eu quisesse jorrar da unção e compartilhar o que estava no coração dele,
eu precisava purificar as minhas intenções, eu precisava purificar o meu caráter, eu precisava ser transformada. Antes de estar na frente, antes de estar aqui ministrando com vocês, eu precisava ser uma pessoa diferente da pessoa que eu era. Porque a gente não ministra só palavras. Eu poderia estar aqui falando para vocês somente com dom, porque o dom é uma bênção do Senhor. O Senhor é que nos dá a bênção, o dom é um presente. Então, às vezes, você pode falar muito bem, você pode ter um dom de se comunicar, mas se você não tem a unção do Senhor, se você não tem o caráter transformado, você não toca e transforma a vida de ninguém. A sua mensagem, ela é só mais uma mensagem de conhecimento, que o Senhor faz cooperar para o bem, mas ela não transforma, ela não cura, ela não liberta, ela não salva, porque é só uma mensagem sua. E ali o Senhor ministrou isso comigo, Ele disse para mim assim: se você permitir, eu quero esmagar você, mas eu quero transformar o seu caráter. E eu lembro que eu falei para o Senhor: me esconda, Senhor, para que ninguém me veja antes da hora. Ninguém me veja, não me dê oportunidade de nada nessa igreja, se eu não estiver pronta para viver. Nada, nenhuma oração, mas nada. E gente, a gente não sabe o que a gente pede para o Senhor, né? Porque a gente pede as coisas para o Senhor, mas o Senhor lembra, a gente esquece. E eu confesso que eu fiquei escondida, gente. Eu fiquei escondida mesmo, tá? Muito escondida. E eu lembro que eu às vezes ficava frustrada. Nossa, mas ninguém lembrou de mim. Ninguém pensou em mim. Meu Deus, eu falei, lindo. Eu lembro que eu falava pro Caio assim, lindo. 1000 cairão ao meu lado, 10.000 à minha direita, mas eu não serei atingida e nem lembrada. Porque eu sabia também lá no fundo que era o Senhor me escondendo. Mas a gente até tende a se ofender. Ah, ninguém me vê, ninguém olha para mim, ninguém me enxerga, eu não sou vista. Mas será que o Senhor que não está te escondendo para transformar você primeiro, antes de você ser visto? Porque às vezes, eu falo em todas as áreas da nossa vida, tá? Num relacionamento. Às vezes você está solteiro, você não se relacionou com ninguém ainda, porque você talvez não está pronto para isso. Talvez o seu caráter ainda não esteja pronto para isso. O Senhor está te forjando porque Ele tem o melhor para você. Às vezes o emprego não chegou, o emprego dos sonhos, a profissão dos sonhos não chegou, porque seu caráter ainda não está pronto para viver isso. Às vezes o ministério ainda não chegou, porque você ainda não está pronto. E esse esconderijo é uma proteção. E eu lembro que no ano passado, né, teve um retiro de líderes, que o nosso pastor Lucas, ele falou que os supervisores iam dar uma ministração, tudo, e o meu marido, o impulsionador, falou assim: é você. Eu falei: não sou eu. Eu falei: eu ainda não estou pronta. Eu confesso, gente, que eu aprendi a amar ficar escondida no Senhor. Eu aprendi a amar tanto que eu já não queria mais sair desse lugar de jeito nenhum. Eu confesso que ainda é desafiador para mim estar aqui, porque eu amo estar aos pés de Jesus, eu amo estar escondida em Jesus. E aí ele disse que era o tempo. E aí eu falei: não, eu vou orar, porque... Não, a pessoa que só quer ouvir de Deus, né, gente? Pelo amor de Deus, não sejam assim como eu. Às vezes eu quero ouvir do Senhor. O meu marido, que é a autoridade máxima sobre mim aqui na terra, dando uma direção, e eu lá achando que é só coincidência. E aí o Senhor falou: não, chegou o tempo. E Deus confirmou através do nosso pastor, que ele deu uma palavra no final, que tinha chegado esse tempo. E eu sabia que eu poderia desfrutar e compartilhar dessa mirra durante esses 6 anos, quase 7 anos, em que eu estive escondida no Senhor. E parece que é pouco, né? Nossa, quando a gente fala em números, mas quando a gente vive, porque os dias eles são longos, os anos são curtos, mas os dias eles são longos. A gente vê o tempo passar, às vezes a gente está vivendo aquele processo de amargura, de sofrimento, e a gente às vezes não vê a hora que acaba, né? Quem aqui está passando por um processo que parece que você não vê a hora de acabar? Meu Deus, eu quero passar logo por isso.
saiba que no tempo certo, no tempo apropriado, o Senhor, Ele vai fazer. Mas se você ainda não estiver pronto, não queira sair desse lugar esconderijo. Não queira sair desse lugar. Saia quando você estiver pronto e quando o Senhor direcionar. O segundo elemento do óleo da unção é a canela. O pessoal que é cozinheiro, quando vai fazer um bolo, um pão, né? A canela tem um cheiro forte, né? Ela invade o ambiente, ela é forte, ela é robusta, né? E ela tem uma predominância naquilo que ela está. A canela, ela representa constância e firmeza. A palavra constância lembra o nosso pastor. Quantas vezes nós não nos posicionamos, nós não somos constantes, nós não somos firmes naquilo que a gente fala. A nossa palavra às vezes tem volta. E no Senhor, nossa palavra não pode ter volta. Nós devemos ser homens e mulheres de sim, sim e não, não. Quando há pessoas posicionadas num ambiente, essas pessoas, elas não se abalam pelas circunstâncias. O ambiente é que muda quando essas pessoas estão nela. Então, nós devemos ser como a canela. Nós devemos ser predominantes no ambiente. Nós devemos dar sabor, mas também dar cheiro. Nós devemos invadir os ambientes onde nós estamos. Porque a Bíblia também diz que as portas do inferno não prevalecerão sobre a igreja, né? Contra a igreja do Senhor. Não é que a gente vai ficar paradinho lá esperando o inferno nos atacar. Nós vamos até lá, nós vamos atacar, nós vamos invadir. Então nós como igreja precisamos ser como a canela. Recebeu o óleo da unção, primeiro recebe a mirra, você é esmagado, mas depois você também se posiciona, você se torna firme na presença do Senhor. Eu decidi que nada, nem ninguém vai me tirar dos caminhos do Senhor. Então nada, nem ninguém vai me tirar dos caminhos do Senhor. Ainda que a gente passe por lutas, ainda que a gente sofra, ainda que a gente tenha dias difíceis, ainda que a gente pense em desistir, não tem volta, não tem volta. O terceiro elemento é o cálamo, que na verdade é a cana aromática. O cálamo, ele é uma erva cicatrizante, com poder de cura. Nós somos curados para curar. Toda ferida que você recebeu na vida, os seus traumas, as suas dores, elas são instrumento de cura quando você é curado pelo Senhor. Todas as áreas, em todas as áreas. Eu não sei o que você passou na sua vida. Eu não sei qual a sua história de infância, o seu trauma. Ah, Raina, nunca tive um trauma grande, a minha vida, ela foi tranquila, ela foi de boa. Glória a Deus por isso, porque isso também é um testemunho. Você pode ajudar pessoas que têm um testemunho parecido com o seu e acham que não é um testemunho importante. Se você nunca se desviou, se você nunca caiu, se sua vida foi correta e constante, você é um instrumento do Senhor para abençoar pessoas que queiram viver isso também. Você é um exemplo. Então, glória a Deus, nós todos podemos ser testemunhas do Senhor. Nós somos testemunhas do Senhor. O cálamo, ele é um instrumento de libertação. Nós precisamos ser libertos das nossas lepras, porque as nossas lepras, elas nos tornam insensíveis. A lepra, ela faz com que a sua pele, ela se torne insensível. Então, se você cortar, você não chega a nem sentir dor, porque aquela parte ali, ela está morta. E quando a gente se ofende, a gente não libera perdão. Quando a gente vive um luto eterno, quando a gente vive amedrontado, infelizmente, a gente está leproso e a gente precisa ser curado. Mas Deus nos deu o cálamo como uma erva cicatrizante para nos curar, para que nós sejamos curados e posteriormente a esse processo de cura, nós sejamos instrumento de cura para as pessoas que estão ao nosso redor.
Eu vivi esse processo em 2022, quando eu machuquei a minha perna. Eu tive uma lesão no meu joelho bem grave e eu fiquei 5 meses sem andar. Eu usava bengala, muleta, andador, durante 5 meses. Então eu dependia das pessoas para tudo. Eu dependia para dirigir, porque eu também não dirigia. Eu dependia de alguém para pegar almoço para mim no trabalho, porque eu também não conseguia andar até lá. Eu dependia de alguém me levar nos lugares, me levar na igreja, quando o Caio teve que ficar um período lá em São Paulo. Eu dependia. E pensa numa pessoa que odeia depender, gente. Odiava. Eu era uma pessoa extremamente independente, porque a independência também é uma lepra. E o Senhor falou assim: eu quero transformar você de uma forma completa, de dentro para fora. E depender de pessoas, se submeter a pessoas, também é necessário. É necessário, porque a dependência nos faz mais humildes. Você não é soberano de si mesmo. Você não é autossuficiente. Você precisa de pessoas. A Bíblia, ela fala que quão bom e suave é viver em comunhão, né? O corpo de Cristo, os encontros que a gente tem nos cultos, são para cultuar o Senhor em unidade. O que eu sou com vocês, com esse grupo de pessoas aqui, eu não sou com mais ninguém. Porque cada pessoa vai extrair de mim aquilo que ela é também. E nós juntos, nós nos tornamos algo poderoso. Isso é o poder da unidade. Isso é o poder da comunhão. Então, se eu estou no meu trabalho, as pessoas, com quem eu estou ali, eu sou algo ali, jorra uma unção de mim, extrai algo de mim com aquelas pessoas que só o Senhor pode fazer. Com o meu grupo de célula, extrai algo novo que só o Senhor pode fazer. Com a igreja local, extrai algo novo que só o Senhor pode fazer. Então é necessário. Às vezes a gente não quer participar de igreja, a gente não quer estar nos cultos, mas é necessário. E nesse processo que eu tive com a minha perna, além de desenvolver a dependência, desenvolver a submissão de uma forma mais profunda, o Senhor me ensinou a descansar nele. Porque eu era uma pessoa extremamente acelerada. Uma pessoa que queria fazer 1 milhão de coisas ao mesmo tempo. E eu diminuí o meu ritmo. Eu entrei no ritmo do céu. Eu não falo assim que hoje eu sou mais lenta. Hoje eu caminho no ritmo do Senhor. Eu aprendi a descansar. E no lugar onde você não descansa, você não tem autoridade. Nós só temos autoridade no lugar onde nós aprendemos a descansar no Senhor. Se você está vivendo algo na sua vida que você não está conseguindo descansar, infelizmente eu quero dizer para você, você não tem autoridade nesse lugar. Você precisa buscar no Senhor autoridade. Você precisa buscar no Senhor descanso. Porque o Senhor dá aos seus enquanto dormem. O quarto elemento é a cássia. A cássia, ela é para limpar e perfumar. Nós somos o bom perfume de Cristo. Nós levamos e entregamos aonde nós estamos a doçura, a graça, a misericórdia do Senhor. Aonde a gente anda, nós devemos ser o bom perfume de Cristo. Você tem levado a mensagem do Senhor adiante? Você tem sido o bom perfume de Cristo por onde você vai? E aqui eu estou falando porque tem muitas pessoas que estão carentes do amor de Jesus. E nós passamos por elas todos os dias e a gente não é ou não se posiciona como instrumento do Senhor. Eu tive vários testemunhos a respeito disso. Eu vou contar de uma forma bem superficial para não expor ninguém, mas não faz muito tempo. Eu estava num lugar que eu cheguei mais cedo e eu tinha pedido para o Senhor que eu queria ser mais ousada em relação a entregar palavras abençoadoras, palavras direcionadas para as pessoas. E o Senhor falou assim para mim: fala para essa pessoa, ora por ela porque ela não está bem. E aí eu passei por essa pessoa e falei assim: ah, Senhor, agora está cedo, eu estou com sono, está frio, eu vou orar por ela não, vou passar reto, né? Se a pessoa for pelo mesmo caminho que eu encontrar ela
ali na frente, eu vou chamar ela para orar. Mas se não, eu não vou orar não. Aí eu fui, né? Fui andando, passei a pessoa, dei bom dia e fui caminhando na frente. Aí na hora que eu estava chegando ali perto do lugar onde eu ia ficar, a pessoa não vem na minha direção, gente. Eu falei, tá bom, Senhor, já entendi. Já entendi, mas o que o Senhor quer falar? Porque o Senhor falou para mim que era para orar, mas não falou o quê, né? E aí o Senhor falou, você vai declarar vida sobre ela. E aí eu peguei, cheguei e falei, olha, o Senhor falou para mim que era para orar por você, você aceita uma oração? A pessoa ficou chocada, falou, aceito. E aí eu chamei essa pessoa no canto, só estava eu e ela, e aí eu orei por ela. E eu comecei a declarar vida e eu senti um espírito de morte sobre ela. E eu comecei a profetizar a vida sobre essa pessoa. E foi um momento assim muito especial, a pessoa chorou muito. E o contexto é que essa pessoa, ela vivia um nível de depressão tão profundo que ela era apática, ela não tinha nem expressão facial mais, de tantos remédios que a pessoa tomava. Então ela não se vestia adequada, não se portava de forma adequada, enfim, ela já estava morta ali em vida. E talvez por isso eu fiquei um pouco receosa de orar com essa pessoa, porque, poxa, eu vou orar e se não acontecer nada, né? E se não for nada disso e a pessoa só ficar ali e continuar apática? E essa pessoa começou a chorar muito e no final da oração ela falou assim para mim, eu tenho certeza que foi o Espírito Santo que usou você, porque hoje era o meu último dia aqui na terra. Eu já havia preparado tudo para amanhã eu tirar a minha vida. Essa pessoa já tinha feito os planos, já tinha feito todas as coisas para tirar a vida dela. E naquele momento eu entendi a importância da gente ser o bom perfume de Cristo aonde a gente vai. Porque se eu talvez não tivesse feito, Deus talvez levantaria outra pessoa. Porque eu acredito que as oportunidades elas passam e outras pessoas, se elas estiverem atentas à voz do Senhor, ela vai viver. Mas por que eu estou contando isso para vocês? Para vocês pensarem, nossa, rainha espiritual. Gente, só que nem vocês, eu não queria orar por ela. Eu não queria. Mas eu tive o privilégio de viver uma experiência porque eu disse sim. Então não pensa que é coisa da sua cabeça. Se você passar do lado de alguém e se sentir de orar, pergunta. Se a pessoa falar não, aí é ela com Deus. Mas geralmente as pessoas não negam oração, gente. Às vezes, se você for entregar uma palavra, pode ser que a pessoa não vai gostar muito, porque ela vai ficar assim, crente é meio chato, né? Mas se você for falar que é orar, gente, o pessoal é aberto para oração. Não, vamos lá. Oração nunca é de menos. Eu sempre ouço isso, gente. Eu ouço isso direto. Oração nunca é de menos. E é nessas oportunidades que a gente vê a pessoa reviver. E essa oração não acabou ali. Porque essa pessoa, ela se tornou outra pessoa. Na semana seguinte, essa pessoa começou a se vestir melhor. Ela começou a ficar mais bonita. Ela começou a ficar mais viva, conversar, brincar, dar risada. E essa pessoa veio e falou, olha, eu voltei para a igreja. Eu mudei de vida. E depois daquele dia, eu decidi nunca mais voltar para esse lugar. O casamento foi restaurado, a família foi restaurada, a vida foi restaurada. Então, a gente não pode perder a oportunidade de ser o bom perfume de Cristo por onde a gente vai. O seu convite pode custar a vida de alguém. Então, convide para a igreja, convide para o culto, convide para a oração, convide. O não, gente, a gente já tem. O que importa se ouvir um não? Você vai morrer se você ouvir um não? Se alguém zoar você ou der uma risadinha? Não vai não. Aí a gente vai para o último ponto. Azeite de oliva. É o último ponto dessa parte. O azeite de oliva é o que dá liga aos outros ingredientes. A oliveira, a árvore oliveira, ela cresce em qualquer terreno. Nós somos como a oliveira, gente. Nós crescemos em qualquer terreno. Nós crescemos em qualquer estação. A oliveira não é uma árvore grande, mas ela é frondosa. Ela tem raízes bem profundas. E as oliveiras, elas podem durar milênios, elas são milenares. Há estudiosos que dizem que as oliveiras que estão hoje no Getsemane, né, no lugar lá do Monte das Oliveiras, elas são da época de Jesus.
para você ter ideia do quão elas são profundas e enraizadas. Mesmo se uma oliveira for queimada, ela consegue dar frutos, até mesmo pelas suas raízes. Você tem noção disso? Você tem noção de que se uma oliveira for queimada, ela pode dar fruto nas suas raízes? Há esperança para a árvore cortada, gente. Há esperança. Se você se sente, às vezes, indigno de estar na presença do Senhor, quero dizer para você, há esperança para você. Há esperança para todos nós. O Senhor ainda tem muitas coisas para fazer através de nós. Nós estamos no ano da frutificação, gente. E nós, como igreja, nós daremos frutos que permanecem, frutos eternos. Gostaria de ler Filipenses 3, de 7 a 11. Quero falar agora sobre o preço, né? O preço da unção. A versão é NVI, tá? Mas o que para mim era lucro, passei a considerar perda por causa de Cristo. Mais do que isso, considero tudo como perda, comparado com a suprema grandeza do conhecimento de Cristo Jesus, meu Senhor, por cuja causa perdi todas as coisas. Eu as considero como esterco para poder ganhar a Cristo e ser encontrado nele, não tendo a minha própria justiça que procede da lei, mas a que vem mediante a fé em Cristo, a justiça que procede de Deus e se baseia na fé. Quero conhecer a Cristo, ao poder da sua ressurreição e a participação em seus sofrimentos, tornando-me como ele em sua morte, para que de alguma forma alcançar a ressurreição entre os mortos. Quero focar no versículo 10. Quero conhecer a Cristo, ao poder da sua ressurreição e a participação em seus sofrimentos, tornando-me como ele em sua morte. Muitas vezes eu ouço pessoas falando que quer conhecer Jesus. Muitas vezes nós cantamos isso. Muitas vezes nós lemos esse texto e falamos que nós queremos conhecer Jesus. Mas nós não continuamos. E a participação dos seus sofrimentos. Se nós quisermos conhecer Jesus, nós devemos participar dos seus sofrimentos aqui na terra. O que Jesus ama? Você sabe o que pulsa o coração de Jesus? Você sabe o que Jesus se entristece, o que faz Jesus se entristecer? Se você não sabe isso, se você não sofre as dores de Cristo, você não pode falar que conhece Jesus. Talvez ainda não. Nós estamos num processo de conhecer a Cristo até a estatura de varão perfeito. Nós vamos conhecê-lo até a nossa morte. Mas quanto antes nós decidimos participar do sofrimento de Cristo aqui na terra, compartilhar daquilo que Ele pode nos oferecer, e não só dos bens, não só daquilo que Jesus pode nos dar, mas de quem Ele é. Nós não podemos amar Jesus pelos interesses, não por aquilo, não pelo cargo, não pelo emprego, não pelo título. Jesus é muito mais do que isso. A Bíblia diz que Jesus foi um homem de dores. E conhecê-lo é participar do seu sofrimento e da sua morte. 2 Coríntios 4, 8, 11. De todos os lados somos pressionados, mas não desanimados. Ficamos perplexos, mas não desesperados. Somos perseguidos, mas não abandonados. Abatidos, mas não destruídos. Trazemos sempre em nosso corpo o morrer de Jesus, para que a vida de Jesus também seja revelada em nosso corpo. Pois nós, que estamos vivos, somos sempre entregues à morte por amor a Jesus, para que a sua vida também se manifeste em nosso corpo mortal. 2 Coríntios 4, 16 a 18. Por isso não desanimamos, embora exteriormente estejamos a desgastar-nos, interiormente estamos sendo renovados dia após dia, pois os nossos sofrimentos, leves e momentâneos, estão produzindo para nós uma glória eterna que pesa muito mais do que todos eles. Assim,
Fixamos os olhos não naquilo que se vê, mas no que não se vê. Pois o que se vê é transitório, mas o que não se vê é eterno. Nós somos peregrinos nessa terra. Nós estamos de passagem. Nós vamos viver aqui 100 anos, 120 anos no máximo. E na próxima geração talvez nem lembrem quem nós somos. Talvez nem lembrem o nosso nome. Mas nós podemos ser lembrados na eternidade. Nós devemos ser conhecidos no céu, temidos no inferno e revelar Jesus aqui na terra. Porque muitas vezes a gente quer ser conhecido aqui na terra, mas talvez não seja isso que Deus queira de nós. Talvez a gente nunca vai ter um nome conhecido, talvez a gente nunca vai ser uma pessoa importante. Mas se nós formos relevantes no Senhor, nós viveremos tudo que Ele tem para nós e exaltaremos o Seu nome, independente do processo, por mais difícil que seja. Só um minutinho. Caiu um bichinho na minha água. Por que eu li todos esses textos? Porque é no esmagamento que o Senhor extrai o melhor de nós. Um óleo fresco. Que apesar da gente não conseguir enxergar durante o processo, esse processo desses cinco elementos que eu citei, eles são dolorosos, gente. Não são simples. Viver testemunhos dói. Mas esse processo nos leva a um novo nível de maturidade, um novo nível de unção. E a unção nos capacita a suportar a glória de Deus. Muitas vezes nós oramos aqui, nós cantamos louvores lindos falando sobre a glória do Senhor. Mas se o Senhor derramar a glória dEle sobre nós, será que a gente é capaz de suportar? Porque eu conheço muitos testemunhos de lugares que teve avivamento. Eu amo o tema avivamento. E eu creio que nós viveremos um avivamento aqui. Na maioria dos lugares, quando era citado que a glória do Senhor invadiu o lugar, as pessoas achavam que estavam morrendo. Vocês têm noção disso? Que a glória de Deus, ela era tão pesada, ela era tão palpável, que as pessoas sentiam o peso da morte. Nada mais importava. Algumas se jogavam no chão e falavam, eu vou morrer. Porque a glória de Deus, ela invadiu aquele lugar. Não pense vocês que é só gritaria e alvoroço, não. A glória de Deus, ela revela em nós tanto o melhor, mas também o nosso pior. E ela faz com que a gente entre no lugar de arrependimento profundo. De profunda revelação de quem o Senhor é. A unção, ela nos molda. Ela molda o nosso caráter, a nossa intenção. A gente já não quer mais fazer algo por fazer. A gente quer se tornar e revelar Jesus. Aonde a gente estiver. Obedecer a Ele passa a ser uma prioridade. Você tem sido um filho obediente? E eu não estou fazendo essa pergunta para te acusar, mas se o Senhor pedir algo para você, que vai te custar muito, você está disposto a gastar a sua vida mesmo? Como muitas vezes a gente canta. Tem um louvor bonito agora que a gente tem cantado, que a gente gasta a nossa vida pelo Senhor. Será? Será que a gente tem gastado a nossa vida em obediência ao Senhor? Se o Senhor te pedisse aquilo que você mais ama, você entregaria? Se o Senhor te pedisse aquilo que é mais importante para você, você seria capaz de abrir mão? Será? Muitas vezes nós temos ídolos aqui na terra que nós amamos mais do que o Senhor. Eu não vou me adentrar nesse assunto, que é outro mais profundo ainda, mas viver uma vida de entrega total, obediência total, nos capacita a receber e a suportar a glória do Senhor. João, ele foi o discípulo amado e ele permaneceu ao lado de Jesus na cruz até o fim. E ele foi um dos únicos discípulos que morreu de velhice. Porque
João, ele morreu na cruz com Jesus. Ele amava tanto Jesus. Jesus era o instrumento de amor mais profundo de João. Que enquanto Jesus estava sendo pregado naquela cruz, João morreu ali também. Então, não tinha sentido se ele morreria como um mártir ou se ele morreria de velhice, porque o seu tesouro mais precioso foi pendurado no madeiro e sangrou até a morte de cruz. Será que Jesus tem sido o nosso tesouro mais precioso? Será que a gente tem vergonha de se expor? Será que a gente tem se considerado homens e mulheres mortos aqui na terra para ser homens e mulheres vivificados e eternos no céu? Será que a gente está disposto a realmente conhecer Jesus como João ou como tantos outros? Será? Fica a reflexão. Para muitos de nós, o ápice da vida é o sucesso profissional, a riqueza, a fama. Mas quando conhecemos Jesus, verdadeiramente, sucesso se torna agradar o coração dele. Se tornar confiável para Jesus, para que ele compartilhe os seus segredos, que ele compartilhe o seu coração e nos dê uma revelação maior. Esse é o nosso verdadeiro propósito de vida. O preço da unção é viver para Cristo de forma completa, a ponto dele ser o nosso maior tesouro. Tem uma música que chama Cristo, que tem uma ministração do Douglas Gonçalves, de um trecho de um podcast que ele fez, que ela ficou bem famosa. Inclusive é um dos textos que eu li. Mas a gente lembra da ministração que ele fez. Mas o porquê que inspirou essa ministração é que eu gostaria de contar rapidinho para vocês. A mulher que estava nesse podcast, ela contou o testemunho de um homem que ficou preso 26 anos, sendo torturado todos os dias, torturado, porque ele não negou Jesus, num país asiático. Esse homem, durante 26 anos, ele ficou numa cova, com as pernas dele lá dentro, onde ele fazia suas fezes, onde ele se alimentava, onde ele fazia tudo, tanto que as pernas dele já não se mexiam mais. Durante 26 anos, ele foi torturado, porque ele decidiu que ele não negaria Jesus. E que Jesus é esse? Que Jesus é esse? Que esse homem conheceu, gente. Que a gente vive um evangelho que, graças a Deus, não há perseguição aqui. Mas a gente está tão preocupado com nós mesmos, a gente está tão preocupado com o nosso amanhã. A gente está tão preocupado com o que a gente vai comer depois do culto, para onde a gente vai, com quem a gente vai, a hora de ir embora. Já estou acabando já. Mas a gente não está preocupado em conhecer esse Jesus que esse homem conheceu. Esse testemunho desse homem inspirou uma ministração que despertou algo na nossa geração. Todas as pessoas que ouvem essa ministração dessa música, ou ouvem esse trecho que ele fala, o que é que Isaías viu? O que é que Paulo viu? O que é que Sadraque, Mesaque e Abidnego viram? O que é que esses homens viram? O que é que os discípulos viram que decidiram entregar a sua vida? O que é que você viu? Será que você está disposto? Será que você negaria Jesus? Será que se você fosse torturado, que Deus abençoe que nós não precisemos entrar nesse lugar, você negaria Jesus? Será que a gente tem negado Jesus quando a gente não fala dele para as pessoas que estão morrendo ao nosso redor e estão se suicidando, estão doentes, estão enfermas, por a gente ter medo do que as pessoas vão pensar de nós? Aqui eu não estou falando sobre você ter dom de evangelismo. Aqui eu estou falando sobre a gente cumprir o nosso chamado de pregar o evangelho, de viver o evangelho.
Essa é uma palavra dura, mas vale para cada um de nós. Seja você, se chegou hoje, seja você, se você está aqui há 50, 60, 80 anos. Há algo mais do que um evangelho raso. Há algo mais, há fogo. A palavra Brasil significa brasa, que é fogo, é incendiários. Cadê isso? É uma identidade. Nós deveríamos incendiar os lugares onde nós estamos, mas nós estamos apáticos. Nós estamos apáticos, pensando só em nós mesmos. Eu quero saber de você, se amanhã, ou hoje mesmo, você está disposto a fazer algo para conhecer esse Cristo, que esse homem conheceu. Porque eu confesso que eu ainda não conheço. Eu ainda não conheço esse Cristo que eu vi 26 anos sendo torturado, dia após dia. Dia após dia. Hoje eu vi um testemunho de um senhor falando que ele foi apedrejado num país muçulmano. Ele foi apedrejado porque estava pregando o evangelho. E ele falou assim que no momento em que rachou a cabeça dele, ele botou a mão assim e ele viu sangue. E ele começou a sorrir. E ele mostrou para as pessoas o sangue, porque aquilo era um privilégio para ele, porque ele estava compartilhando do sangue de Cristo. Será que nós temos compartilhado do sangue de Cristo? Ou será que a gente está tão preocupado em viver os nossos problemas, a nossa vida aqui na terra, que nós nos esquecemos que nós somos eternos e que essa vida vai passar em breve? Jesus está voltando, gente. Jesus está voltando. Maranata. Ansiamos pela volta de Jesus, mas enquanto Ele não volta, nós precisamos entregar, porque o propósito da unção é nos tornar como Jesus, é pregar o Evangelho e é cumprir o ID. E para encerrar definitivamente, eu quero profetizar Isaías 61 sobre nós como igreja, sobre esse tempo. O Espírito do soberano Senhor está sobre nós, pois o Senhor nos ungiu para levar as boas novas aos pobres. Ele nos enviou para consolar os de coração quebrantado e para proclamar que os cativos serão soltos e os prisioneiros libertos. Ele nos enviou para dizer aos que choram que é chegado o tempo do favor do Senhor e o dia da ira de Deus contra os seus inimigos. A todos que choram em Sião, Ele dará uma coroa, uma bela coroa em vez de cinzas, uma alegre bênção em vez de lamento, louvores festivos em vez de desespero. Em sua justiça serão como grandes carvalhos que o Senhor plantou para a sua glória, reconstruirão as antigas ruínas, restaurarão os lugares deste muito destruídos e renovarão as cidades devastadas a gerações e gerações. Estrangeiros serão seus servos, alimentarão seus rebanhos, lavrarão seus campos e cuidarão de suas videiras. Vocês serão chamados de sacerdotes do Senhor, ministros de nosso Deus. Das riquezas das nações nós nos alimentaremos e se orgulharemos de possuirmos os tesouros delas. Em lugar de vergonha e desonra, desfrutaremos de porção dupla de honra. Teremos prosperidade em dobro em sua terra, em nossa terra, e alegria sem fim. Pois eu, o Senhor, amo a justiça e odeio o roubo e a maldade. Recompensarei o meu povo fielmente e farei com ele uma aliança permanente. Seus descendentes serão reconhecidos e honrados entre as nações. Todos saberão que eles são um povo abençoado pelo Senhor. É imensa a minha alegria no Senhor meu Deus, pois Ele nos vestiu com roupas de salvação e pôs sobre nós um manto de justiça. Somos como o noivo com suas vestes de casamento, como a noiva com suas joias. O Senhor soberano mostrará sua justiça às nações do mundo. Todos o louvarão. Será como um jardim no começo da primavera, quando as plantas brotam por toda parte. É essa palavra que eu declaro sobre nós como igreja. Que nós deixemos a apatia e possamos viver e jorrar essa unção
Em nome de Jesus. Em nome de Jesus.